Salve galera ligada aí nesse Ave Mais, tudo certo? Hoje foi um dia movimentado para o Gigante da Colina. Primeiro, a entrevista coletiva do Fernando Diniz, elogiar aqui a postura dele, que mesmo após o comum acordo ou a demissão, enfrentar uma entrevista coletiva é para poucos. Eu não vou parabenizar ele pelo trabalho que ele fez à frente do Vasco, porque ele não conseguiu o resultado que todo torcedor esperava. Agora, a sua postura de hoje, dar uma entrevista coletiva, é de se elogiar. E também a coragem dos dirigentes do Vasco de não ter ninguém ao lado do Fernando Diniz. Até porque se o Fernando Diniz quisesse apontar algum erro dessa gestão, ele estava muito à vontade. Mas foi inteligente, falou apenas daquilo que todos nós imaginávamos, que a torcida do Vasco é espetacular e a gente sabe que é espetacular. Falou muito também sobre a questão de agradecer o Pássaro e o presidente Salgado, que são pessoas sérias. Enfim, procurou deixar as portas abertas. Quanto ao seu trabalho, deixou claro que, para ele, o ponto que a equipe começou a descer foi pós-jogo contra o Náutico. Diz também que o seu modelo de jogo não é aquilo que atrapalhou o Vasco e não quis expor. Eu acredito que o Fernando Diniz foi esperto nessa coletiva de hoje, porque não adiantava também sair atirando, sair derrubando e sair transferindo responsabilidade. Eu acho que ele sabe o ponto que ele errou. Ele disse que o seu modelo de jogo, independente do que ele coloca dentro de campo, ele não vê aquilo como o problema para esse Vasco não ter conseguido, até porque é um modelo que realmente exige tempo. E a gente pode observar que nas primeiras rodadas o Vasco foi bem. Das 5 primeiras rodadas foram 2 empates para mais de 45 do segundo tempo e 3 vitórias consecutivas. Quando a gente achava que o Vasco ia embalar, veio aquela derrota desastrosa para o Sampaio Corrêa, que eu discordo do Diniz. Eu acho que o problema não foi o empate com o Náutico, e sim a derrota para o Sampaio Corrêa. Que siga a sua vida, que tenha sucesso e que o Vasco agora consiga trazer um técnico que tenha melhores resultados. A gente pode elencar aqui nos últimos anos 7, 8 treinadores dos mais variados estilos, modelos de jogo, personalidades, e nada deu certo no Vasco. Ramon, Abel, Vanderlei Luxemburgo, a segunda passagem também não foi legal, Sapinto, Lisca, Cabo, Fernando Diniz, enfim, o problema é macro, e não é só aquele que está à beira do campo e aquele que dá treino. Agora, o que o Vasco precisa entender também é que o treinador só pode ser anunciado após a contratação do executivo de futebol. Porque tudo passa pelo planejamento de que maneira o Vasco vai querer encarar esse 2022. O Vasco entendeu agora qual é o modelo que o Vasco precisa para ter sucesso na Série B de 2022, porque o modelo do fracasso o Vasco já tem. Esse o Vasco já sabe como que vai ser. Então o Vasco precisa e muito ter agora o modelo do sucesso. E antes da chegada desse novo treinador, eu acho que o Vasco precisa acertar esse novo executivo que possa ir ao mercado, trazer um treinador e jogadores que encaixe com aquilo que uma Série B pede. E olha que no futebol o tempo é precioso e o Vasco tem muito tempo para isso. O Vasco ainda tem 1 mês e meio de 2021 para entender mais ainda esse processo, dar esse tiro certeiro no mercado com esse executivo de futebol, preencher também a pasta do VP de futebol. Eu acho que essa pasta não pode ficar tanto tempo desocupada. Eu acho que o Vasco precisa dessa ponte, até porque nesse momento que nós estamos agora, o Salgado vai debater com quem a contratação desse executivo de futebol. Se a pasta de VP está preenchida, é óbvio que o presidente interliga aí com o VP de futebol e consegue debater para trazer esse executivo. Hoje eu me pergunto, eu tenho essa curiosidade, com quem que o presidente Salgado troca ideia para começar os contatos para trazer esse executivo de futebol. No mais é isso, galera. Agora é esperar que o Vasco consiga ter êxito nessa busca, conseguir alguém no mercado aí que possa devolver o orgulho do vascaíno, desde a sua diretoria até a sua comissão técnica, em todos os quesitos, preencher para o Vasco ter aí um 2022 muito melhor do que esse 2021 que a gente pode observar. Valeu, galera. Até uma próxima.